Então, é um processo de abertura da nossa consciência. E é lá na consciência que está escrito as leis de Deus. Então, o caminho que nós precisamos fazer é um caminho para dentro de nós. Com urgência, esse caminho tem que ser feito para dentro de nós. Para nós podermos nos compreender inicialmente, porque em geral a humanidade anda muito longe de si mesma e é por isso que a gente vê tanta violência, vê tanta situação triste no nosso mundo. Nós precisamos nos conhecer para que esse mergulho de autoconhecimento a gente também possa penetrar nas leis divinas e não só entendê-las intelectualmente, mas poder fazer essa união com a emoção, viver, senti-la. É isso que nós estamos precisando. Se nós sentíssemos as leis de Deus dentro de nós, nós sentiríamos também a presença divina dentro de nós. E com certeza, se nós sentíssemos tudo isso, o mundo não teria tanta violência como a gente tem visto todos os dias. Porque antes da gente ter uma atitude violenta, nós sentiríamos o outro como nosso irmão. Nós sentiríamos nele a presença divina que também está dentro de nós. E nós não seríamos agressivos. Então é preciso a gente refletir muito sobre isso. Então a parábola está lá no sermão profético. O sermão profético foi um dos últimos sermões de Jesus. Para os evangelistas, os evangelhos sinóticos foram os últimos. Esse evangelho a gente vai encontrar um outro sermão correlacionado em João, onde ele vai falar sobre o sermão do cenáculo, ou o sermão da última ceia, tão conhecido por nós. O sermão profético é bom a gente relembrar que as profecias não foram proferidas para serem cumpridas, mas elas foram alertas para a humanidade, para que nós, através de um processo de reflexão, olha aí de novo a introspecção, o caminho para dentro, nós pudéssemos pensar sobre tudo aquilo que foi proferido ali e fazer uma profilaxia, ou seja, evitar que acontecesse tudo que está acontecendo hoje com a gente. Porque o sermão profético vai falar justamente desse período de transição em que o nosso planeta vai deixar de ser provas e expiações para ser mundo de regeneração. Um mundo onde o bem começa a prevalecer, que é um sonho de consumo de todos nós. Mas não é um bem individual como a gente muito quer ainda. Um bem para nós ou para os nossos, a nossa família, aqueles que nós temos uma afeição mais direta, mais profunda. Mas um bem em coletividade, porque é assim que funciona o reino dos céus, o reino de Deus, é assim. No reino de Deus, ou para Deus, melhor dizendo, não há preferência, Deus não prefere mais a mim ou a Márcia, Ele ama todos de uma forma igual. Ama tanto aquele que fala do evangelho dele, quanto aquele que pode atravessar a rua e matar um irmão. Ama da mesma maneira. E é isso que a gente precisa compreender. Tem o mesmo amor, tanto por aqueles que andam na sua lei, como por aqueles que andam fora da lei. O que o nosso amor não é muito assim. A gente ama muito aqueles que andam junto com as nossas ideias, com os nossos interesses pessoais, e ama pouco aqueles que saem fora dessas nossas ideias, dos nossos interesses pessoais. Então a gente já vai vendo que determinados vícios que ainda temos dentro de nós, ou que até mesmo ainda alimentamos, nós precisamos começar a nos desvencilhar desses vícios que ainda permeiam nossas existências. Não podemos mais, nós que temos tantos esclarecimentos que a doutrina dos espíritos nos fornece, ainda agirmos de uma forma individualista tão grande como a gente ainda vê dentro da sociedade. O panorama da nossa sociedade é um panorama de pessoas que vivem para a matéria, para o materialismo. Ainda agora tivemos uma aula anterior a essa palestra com o Luiz Guilherme e a gente enfocou, foi enfocado por ele muito isso daqui. Porque esse é o panorama da sociedade.
Um panorama em que não ver Deus como Criador, como um Pai único de toda uma humanidade. Um panorama que não acredita que nós somos espíritos imortais. Um panorama que, portanto, se não vê isso, muito menos que existe a reencarnação. Quando a gente verdadeiramente se sentir espírito, a gente não vai ser imediatista e nem vai cultuar o mundo material. Então é preciso essa reflexão. Vamos lá. O sermão profético, ele pode ser dividido de uma forma didática em 2 momentos. O primeiro momento é um momento de sofrimento, que é o chamado de transição. Um momento em que haverá muito sofrimento na Terra. E aí a gente deveria se perguntar, por que há muito sofrimento na Terra? Qual é a origem do sofrimento na Terra? Vocês têm noção? A origem? Não vale o Luiz Guilherme. Hein? Somos nós. Porque alimentamos o quê para que esse sofrimento exista e perdure na Terra? O mal. E qual é o maior mal? As 2 grandes chagas da humanidade. Isso aí. O que faz o egoísmo? Faz com que tenhamos um comportamento em que tudo tem que vir para nós em primeiro plano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sem. E aí, se caso a gente não quiser mais, a gente cede, né? E o que faz o orgulho? E isso, acredito que eu sou melhor do que os outros, então eu mereço muito mais do que você, se eu acreditar nisso. Mereço privilégios. E é o que nós vimos. Estamos vendo dentro de uma sociedade. As desigualdades são muito intensas e nem tudo, né, nós podemos atribuir a essas desigualdades como um fator predominantemente do passado. Mas um fator que se repete hoje no presente, porque o nosso comportamento continua sendo o mesmo comportamento de sempre. E a gente não pode olhar para aqueles que detêm mais e querem mais só para si mesmos como os únicos responsáveis por isso. Porque talvez aquele que possua menos do que aquele que detém um grande poder socioeconômico, ele também, sempre que encontra uma oportunidade, ele age da mesma maneira. E a gente vê isso numa sociedade. Por isso que há um ditado popular que diz: quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela. Então, quando a gente olha para uma sociedade, vê que ela está enferma pela ganância, pela astúcia, se a gente olha e vê, a gente está consciente para uma questão. E essa consciência não me faz com que eu vá brigar com o outro para que ele mude, mas ela deveria ser um alerta para eu ver se eu tenho esses componentes de ganância, esses componentes de individualismo, né? Que o individualismo já é o exacerbado, né? Desse comportamento individualista na sociedade. Porque quando eu identifico um mal em alguém ou numa coletividade, só pode ter 2 questões envolvidas. Ou porque eu já fui desta forma, porque eu não posso identificar algo que eu nunca conheci, não sei o que é, ou porque ainda há dentro de mim aquele mal. E aí a pergunta, como é que eu vou desempatar, né? Como é que eu vou saber se é só uma informação adquirida por uma experiência ou se ela decorre ainda de uma vivência? Quando ela me incomoda a ponto de eu querer ser violento para consertar o mundo a marteladas, pode ter certeza, ainda habita dentro de mim esse mal. É uma reflexão que nós precisamos fazer. Porque só há um mal que a gente pode banir do planeta Terra. Qual é? O que habita dentro de mim. Eu não posso tirar o mal que habita em nenhum coração, por mais que eu ame. Eu não posso.
Como eu não posso dar o meu amor para alguém, ou dar amor para o outro passar a ter e agir com amor. O amor é uma conquista nossa. O Espírito Lázaro, no Evangelho, ele fala, no início, quando ele vai falar da lei do amor, no início éramos somente instintos. Quanto mais corrompidos e avançados sensações, quanto mais instruídos e depurados somos sentimentos. E o ponto máximo do sentimento é o amor. Então, o amor é um processo de evolução dentro de nós. Eu vou aprendendo a amar incondicionalmente à medida em que eu vou experienciando na minha vivência do dia a dia. À medida em que eu vou me desidentificando ou desapegando da minha própria identidade. Como assim vou ficar sem identidade? Não, vou continuar sendo individual, mas vou me desidentificar dessa personalidade. A gente está tão apegados a nós mesmos, a nossas personalidades, e esquecemos que somos espíritos imortais. Não sei se eu consegui me fazer entender para todos. Pensem sobre isso. O nosso último desapego é o desapego da personalidade. Aquela que me faz gerar uma consciência dualista, que gera o orgulho e o egoísmo, a separatividade. Então, um dos períodos do sermão profético, esse período do sofrimento, que nós vamos precisar nos decantar, porque o meu orgulho, o meu egoísmo vai ser tamanho que vai esbarrar na sua vida, vai te ferir. O teu vai ser tamanho também que vai me esbarrar, vai me ferir. E aí a gente vai se conscientizar que o caminho não pode mais ser esse. Vai ser o próprio mal vai fornecer o remédio. Então, por isso que teremos um período grande de sofrimento. Isso foi falado na questão 916 do Livro dos Espíritos. Quando essas duas chagas da humanidade agudizarem, o mal será tão grande, nós experimentaremos uma carga tão grande do egoísmo e do orgulho do outro, e vice-versa, que a gente vai se ferir tanto que a gente vai aprender que esse não pode mais ser o caminho. O caminho, então, qual é? Se não é pelo orgulho e egoísmo. Eu volto para ver se vocês estão acordados. Pelo amor, mas não esse amor de condição, que eu só te amo se você for a minha imagem e semelhança. Mas não, eu te amo por quem eu sou. Eu te amo e te aceito como você é, com toda a sua bagagem de virtudes e vícios, do seu jeitinho. Porque não é assim que Deus nos ama. Então temos que caminhar para esse amor incondicional, como diz Lázaro, que no início era instinto, era só uma força de atração. Depois era uma força de interesses, é o amor sensação, o amor troca. E finalmente é o amor sem condição nenhuma. Esse é o amor de Deus, é o amor que nós temos que caminhar. E no outro período, ainda dentro desse sermão profético, é o conhecido período de paz, de regeneração. E aí instala-se o mundo de regeneração, onde predomina o bem e começa, mais do que nunca, o mal ficar afastado, até ele deixar de existir. Então, o mal deixa de existir, sim. Quem é que dá alimento e combustível por o mal existir? Nós. Porque o mal não tem existência própria. E tudo isso é uma parte de reflexão. Então é isso que a gente precisa compreender. No mundo de regeneração não existe mais expiações, só provas. Portanto, se eu agora me comprometer muito com a lei, ou seja, se eu deixar me arrastar ainda muito pelo orgulho e egoísmo, eu vou precisar expiar, não vou? E se aqui não é mais um planeta de expiações, o que vai acontecer? Vou ter um passaporte carimbado pelas leis de Deus.
Você vai poder continuar sua evolução, não se preocupe. Você entrará nesse avião e será levado por um planeta que está iniciando provas e expiações. Por quê? Porque você ficou reprovado nessa série. Tal e qual aconteceu com os capelinos. E aí, todo sermão profético é uma série de reflexões para a gente pensar. Na parábola das virgens, que eu falei que ele estava falando como é que era o reino dos céus, a mensagem era olhar para dentro de nós. Eu estou me espiritualizando? Ou a minha religião é como foi dito aqui anteriormente? Eu continuo materialista, é só de fachada, eu venho na casa porque eu preciso de uns favores, ou porque eu estou hipertrofiando meus conhecimentos, eu quero vaidades, eu quero ostentação, ou eu estou pegando tudo que eu estou aprendendo, eu estou refletindo, estou tentando botar em prática a custos, a gente sabe disso, a duras provas, porque não é mole viver o evangelho, não, é muito difícil. As pessoas vão abusar da gente, as pessoas vão falar que somos bobos. A sociedade vai botar a gente à margem porque a gente é chato, correto, a pessoa correta incomoda. Jesus incomodou porque ele era vaidoso e orgulhoso? Ele incomodou porque ele mostrava quem era a pessoa o tempo todo, só pelo simples fato da sua presença virtuosa. Então, aquele que procura viver as leis incomoda muito, né? Então, a parábola das virgens vai falar dessa comunhão que nós precisamos exercer com o Pai. Definitivamente. O que é essa comunhão? Como é que ela se realiza? Através da vivência das suas leis, a gente vai se afastando do orgulho e do egoísmo, vai se desmaterializando, né? As coisas desse mundo passam a ter uma importância muito secundária e não primária como é hoje. E a gente vai fazendo essa comunhão, por isso que eles falam da prudência, da vigilância, porque quando a gente vê, a gente já está nos automatismos dos instintos e vivendo tudo o que a gente já fez em outras vidas, tentando ganhar a vida pela astúcia ou pela violência. Dois caminhos que não vão levar a nada. E isso é um alerta. Não, a gente já entendeu que não pode ser pela violência. A gente já entendeu. E aí a gente vai nas redes sociais, a gente vê aquelas guerras, aquelas farpas saindo para tudo quanto é lado. Então, será que o aprendizado foi realizado? Nós somos intolerantes com tudo aquilo que não é igual a nós mesmos. Nós somos de uma intolerância total. Se você não pensar como eu, não for da mesma religião, do mesmo partido político, dos mesmos pensamentos, fica por aí. Eu vou te tratar só sorridente e socialmente. Então é hora de nós ultrapassarmos isso dentro de nós. Achamos que por discursos violentos e incisivos, que nós vamos alcançar alguma coisa. Mas na parábola dos talentos, que é o que a gente vai falar essa manhã, ele vai falar das nossas responsabilidades que vão além de nós mesmos. Olha que interessante. Então eu tenho uma responsabilidade que vai além de mim mesma, do meu autoconhecimento, do meu autoaperfeiçoamento, da minha comunhão com Deus. Eu tenho uma responsabilidade além disso? Vocês acham que vocês têm? Nós influenciamos uma sociedade? E nós temos. O planeta de provas e expiação passa para a regeneração porque Deus muda a alavanca para um outro lado e pronto, ele passou? É assim? Como é que ele passa? Por nós. Nós, os habitantes, mudamos e aí o planeta muda. Então eu tenho uma responsabilidade social com o outro, com a humanidade, dentro desse processo. Eu tenho uma responsabilidade com o meu progresso, mas eu tenho uma responsabilidade social com o progresso social. E é isso que ela vai falar. Então vamos a ela. Está em Mateus 25, capítulo 14 a 30. Começa assim, Mateus. Pois será
como um homem que, está vendo? Se ele começa, pois será, ele ainda está se referindo ao reino dos céus, que está falado anteriormente. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e outro ele deu 1. A cada um segundo sua própria capacidade. E então, depois disso, ele partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Veja que isso aqui não é o mundo do câmbio, não, hein? Por favor. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, que a gente não sabe quanto tempo foi, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, o que parece que tudo que a gente recebe presta conta, né? Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhes o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor: 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, olha aí, chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E devolveu, 1 só. Respondendo-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Fácil. Fácil. Talentos. O que será que são os talentos? E aí eu fui buscar no Livro dos Espíritos, a partir, de um item intitulado Das Ocupações e Missão dos Espíritos. 558, a pergunta que eu vou falar. Olha só o que Kardec pergunta. Alguma outra coisa incube aos espíritos fazer que não seja melhorar-se pessoalmente? Então, alguma coisa mais cabe a todos nós fazer que não seja só a gente se melhorar? Pergunta boa, né? Pergunta boa essa. Será que eu tenho mais alguma coisa para fazer? Ou se fazer só isso já está bom, já é de bom tamanho? Os espíritos concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias da necessidade. Essa pergunta está falando daquele que está desencarnado, mas ela se transfere mais para frente a todos nós, que a gente vai ver. Então, a primeira coisa que Kardec estabelece é que nós temos que fazer muito mais do que só melhorar. Só melhorar. Então, é uma ocupação útil, é um trabalho, a reforma íntima, o autoconhecimento, reformar-se, o melhorar-se,
ser menos egoísta, ser menos orgulhoso, mas nós temos que concorrer para a harmonia do universo. Nós hoje estamos todos sendo convocados há mais de 2000 anos a concorrermos para a implantação do mundo de regeneração aqui na Terra. Convite feito há mais de 2000 anos para todos, sem distinção. Não houve uma distinção. Mas muitos são chamados, poucos. Por quê? Porque na escolha tem um critério para ser escolhido. Ah, porque Deus gosta mais de você, porque você tem o cabelo branco e o outro ele não gosta, porque... Não, não é nada disso, o critério não é esse. Qual é o critério? O critério está inserido naquele que mais vivencia as leis de Deus dentro do seu contexto de vida. Quanto mais vivencia, mais ele poderá ingressar. Então, Kardec, quando ele vai fazer uma série de perguntas sobre as ocupações e missões dos espíritos, ele já bota uma diferença, que a ocupação está mais relacionado com o indivíduo em si próprio, do seu processo interior. Mas que ele, além de ocupações, ele possui missões. O que são missões? São trabalhos que ele terá que realizar em relação a quem? Ao outro. Também. E é interessante que as leis de Deus são leis de amor, portanto, não são leis nem de orgulho, nem de egoísmo. As leis são de amor. Então, eu me preocupo comigo, de me melhorar, mas eu tenho que me preocupar com a melhora de toda a humanidade. Isso é bem altruísta, não é? É bem o quê? Fraterno. Já mostrando para a gente mais uma característica do reino de Deus. Lá impera a fraternidade. Lá impera a fraternidade. Em que a felicidade, o bem-estar do outro é tão importante quanto a minha própria felicidade, quanto o meu próprio bem-estar. Então, numa sociedade cujo panorama hoje é o poder socioeconômico que visa só o individualismo, a gente já vai vendo que tudo isso está o quê? Na contramão de uma implantação do reino de Deus aqui na Terra. Não é possível servir dois senhores. É possível? Porque se eu servir a um, automaticamente o que eu faço com o outro? Eu desagrado, não é isso? Então, há um preço que se paga quando eu tomo uma decisão de servir a Deus? Preço que Jesus pagou, preço que os missionários que vieram na Terra pagaram, todos eles. Foram excluídos, foram maltratados, quando não muito, foram executados dentro de uma sociedade. Aí a pergunta que eu tenho que fazer para mim quando eu estou lendo essa parábola: eu estou disposta a pagar esse preço? Eu tenho coragem de pagar esse preço na sociedade? Ou o meu processo de religiosidade é só fachada? Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Boa pergunta. Eu quero saber que aqueles que estão aqui na Terra, ou que são inferiores e imperfeitos, nós somos imperfeitos? Somos. Porque tem a ordem dos espíritos, imperfeitos, bons e puros. A maioria de nós está onde? Imperfeitos, gostando ou não. Então, Kardec vai fundo na pergunta. Todos têm deveres a cumprir, todos. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Então, aquele que é imperfeito, ele concorre também para a obra universal? Mas com responsabilidades diferentes? Sim, porque a capacidade dele é diferente daquele que sabe fazer a arquitetura de um prédio, saber bolar toda, como aquele edifício vai começar, desde as suas estruturas até o acabamento. É diferente?
Por quê? Porque um é mais importante para Deus do que o outro? Não, porque um tem habilidades ou talentos diferentes dos outros e funções diferentes a desempenhar numa sociedade. Mas todos, então, têm ocupações e missões? Sim. Desde o maior até o menor. Vamos lá, só para tirar a dúvida. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade, ou seja, no plano espiritual ou encarnado? Resposta. Podem tê-las num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, uma grande ocupação. Então, nós temos missões, tanto enquanto estamos encarnados, quando a gente está desencarnado também. A gente continua a fazer parte desse processo de autoconhecimento, reforma íntima, de progresso individual e de progresso coletivo. Assim é o reino dos céus. Assim é o reino dos céus. Quando eu contribuo para o reino dos céus, na fraternidade, no trabalho, no progresso social, isso é uma contribuição positiva ou negativa? Positiva. É uma contribuição que vai render juros e correção monetária, não vai? Porque é grandioso, se eu ajudo a um, aquele um melhora e automaticamente ele ajuda o quê? O outro, e aí é a corrente do bem. É a corrente do bem. Já podíamos acabar a palestra até aqui, se quisermos, não podemos? Podemos encerrar o assunto. Já compreendemos que aquele que recebeu 5, ele recebeu, quem recebe tem ou é depositário? É proprietário ou depositário? Quem recebe? Depositário. Então não é proprietário, não. Está só usufruindo daquilo ali para poder alavancar, não é assim? Nós somos proprietários desse corpo ou é usufruto? Temos que dar conta dele? No final da encarnação nós vamos prestar conta disso aqui? Vamos. Se fizermos mau uso, né? Se fizermos, né? Então, nos é dado uma série de oportunidades, mas aquilo que não nos é dado não é nosso, é empréstimo. Para quê? Para nós adquirirmos. Através do quê? Da preguiça? Do trabalho. Então, no reino dos céus existe um trabalho que é realizado com fins de coletividade e não de individualidade. Né? A gente já vai montando o que Jesus quis dizer na parábola, porque a parábola está dizendo como é que eu posso ingressar no reino dos céus, que é o que todo mundo quer, não é? E para a gente chegar a ter essa comunhão com Deus, eu vou ter que passar pelos planetas de provas e expiações, pelos planetas de regeneração, pelos planetas ditosos, eu vou ter que empenhar uma evolução para eu me despojar dessa consciência egóica, não é? Que gera o orgulho e o egoísmo. Até alcançar uma condição de puro espíritos, não é isso que a gente quer? Vamos montar? Porque a parábola é para a gente saber o que a gente tem que fazer para conseguir. Porque a gente já entendeu que os 5 talentos foram dados para serem multiplicados, beleza, quem conseguiu, parabéns, 10, ingressou. Mas o que eu tenho que, na minha vida prática, fazer para eu poder entregar os meus talentos multiplicados para o Senhor no momento em que eu tiver que prestar as minhas contas, porque eu vou prestar, vocês vão prestar contas, todos nós vamos prestar contas. E aí a gente volta lá no início, se der tempo que der, a gente vai falar. Pois será a palestra começa assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Que homem era esse que se ausentou daqui? Esse homem foi Jesus que a gente crucificou e talvez no processo de massificação lá no tempo de Jesus, que já existia, a gente levantou a mão e falou assim, solta Barrabás. Barrabás a gente já está acostumado. Jesus não, é um paradigma. Eu tenho uma preguiça de paradigma, é melhor continuar fazendo sempre tudo igual. Solta aí o Barrabás, que com esse eu já sei o que eu faço. E manda prender esse cara que maluco, fica falando dos negócios que a gente não entende muito, fica exigindo da gente umas coisas ruins, que não é muito boa. Solta aí o Barrabás.
Jesus se ausentou daqui através do processo da crucificação. E aí ele chamou seus servos. Aí todo mundo vai pensar assim, foram os 12. Foi só eles? Quem dera, né? Eles principalmente porque ainda tinham missão, não tinha? Tinham ocupação e tinham missão, não tinha? Todos foram martirizados, com exceção de um, João, que morreu de velhice. Todos foram martirizados. Por quê? Porque quem faz o bem nesse planeta incomoda. E por que a gente é incomodado pelo bem? É uma pergunta que a gente tem que fazer porque a gente quer ingressar no reino dos céus. Por que o bem nos incomoda? Porque ainda somos invejosos, intrigantes. Nós ainda somos assim. Quando alguém faz alguma coisa melhor do que a gente, não é possível, porque o orgulho não diz que a gente é melhor? Que absurdo! Tem que tirar essa pessoa de circulação. Mas quem está para baixo, se não consegue subir, o que ele tenta fazer com o outro? Vou rebaixar ele, em alguma forma. Enquanto esse processo for vivido por nós, nós vamos ingressar no reino dos céus? Não. Por isso que dizem que inveja é admiração disfarçada. E é mesmo. Não? Eu não dou o braço a torcer que eu estou admirando, né? Porque imagina ser maior do que eu. Deus me livre. Tira essa pessoa de circulação. Porque incomoda. O bem incomoda porque a gente não pode alcançar, mas quer aquilo para a gente. Mas quer aquilo para a gente. Não entendendo que também é possível a nós sermos admiráveis, mas é através de um trabalho. A gente não precisa matar o trabalho de ninguém para a gente ser melhor. Mas a gente vive isso dentro da sociedade? Vive. Isso chama-se o quê? Competição, não é assim? Então, no reino dos céus não entra competição? Entra ou não entra? Entra? Vocês estão numa dúvida? De jeito nenhum. Mas entra o quê? A cooperação. Eu sou muito boa nisso, a Márcia é muito boa, não sei o quê. O que nós fazemos? Vem cá, Márcia, dá o braço, vamos trabalhar. Que a gente vai fazer desse espaço aqui uma maravilha. Porque o meu talento com o teu, aí a multiplicação dos talentos, não pode ser individualista, não foi isso que aconteceu. Não foi. Ajuntou-se os talentos e olha a multiplicação deles. Por isso que no final dessa parábola, lembra que o primeiro que não entregou nada, só entregou um? O Senhor, o que falou? Mas por que você não foi procurar os banqueiros? Foi ou não foi no final? Por que você não foi procurar quem sabia mais do que você? Porque, ó, a dor de cotovelo se acha tão poderoso, não preciso de ninguém. Então, enquanto esse mundo for regido pela competição, a cooperação não entra e o reino dos céus também não. A gente expulsa ele. Porque a parábola não é para a gente descobrir como é que faz, para render. Eu só posso render se eu tenho que me unir. A gente não pode mais viver como ilhas e nem detestar, odiar aquele que tem algo que eu não possuo. Agarra, vamos junto, que a gente faz um mundo melhor. Eu não preciso aniquilar ninguém. Eu preciso cooperar. Porque não é isso que diz as ocupações e missões? Eu não coopero. Ele não disse que eu faço, ele coopero para o crescimento universal. De uma comunidade, de um planeta, do universo. Então, no reino dos céus, não entra o individualismo, entra. Mas só vai entrar a fraternidade. Mas para isso tem que ter uma palavrinha muito importante nas relações humanas. Chama-se respeito. Então Jesus confiou aos seus servos, os 12 e a todos nós. Claro que em menor proporção. Claro que em menor proporção. Por quê? Porque nós temos capacidades diferenciadas. Não podia ser diferente disso, podia? Não. Então, para um, ele deu 1, para o outro ele deu 2, para o outro ele deu 3, para o outro ele deu 100. Mas por quê? Porque ele prefere mais? Não.
Ele deu de conformidade com a capacidade de cada um, porque senão a cruz seria mais pesada do que os ombros poderiam carregar, e aí que contas que ele ia cobrar se ele botasse um peso maior do que aquele que eu pudesse suportar de viver? Não teria justo, né? Não seria justo. Seria muito injusto. Mas por isso que os talentos foram dados diferenciados, né? Também podíamos parar aqui. Jesus não dava ponto sem nó nas parábolas dele. As entrelinhas falavam tudo para a gente. Olha que interessante, eu não sei se vocês sabem, mas o talento tanto era uma moeda de um valor significante na época, como era uma medida. E acha que Jesus deu ponto sem nó quando ele falou isso? Ele falou por isso que veio na cabeça dele, era o que todo mundo conhecia, então ele falou isso mesmo, deixou passar. Não. Um tem o valor monetário, o outro é peso. O peso, a medida, são as leis. A cada um será cobrado de acordo com aquilo que foi. Isso é uma medida, não é? Se a mim me foi pedido menos, vai ser uma proporção diferenciada, não vai? Porque eu podia dar menos, me foi pedido menos, é um peso diferente. A lei julga, não pelos atos, mas pela como é que se fala? A intenção, faltou a palavra. A intenção de cada um. A intenção fala da consciência de cada um, fala o que cada um pôde fazer. E quem sou eu? E a gente, nesse mundo aqui, a gente é ótimo, mestre nos julgamentos, né? Fulano de tal, anda com a vida em erro. Quem é você para falar que ele anda com a vida em erro? Você está comparando ele com você, olha que coisa tendenciosa. Você não conhece aquela pessoa. Quem conhece é Deus. Então, a medida é a lei. E o valor monetário, que é aquilo que pode dar juros, ou também pode dar um déficit, um prejuízo, não é? Pode? Qualquer investimento pode dar juros ou pode dar uma zebra, não é? Isso vai estar relacionado às minhas decisões, ao uso do livre-arbítrio, que vão gerar na minha vida provas, expiações, omissões, não é? Eu estou espiando hoje, mas eu sou tão gente boa hoje. Pode até ser hoje. Mas a gente foi gente boa a vida toda. Então, cada um colhe de a conformidade que plantou. Quero tanto ter no meu jardim um pé de abacate e plantei um monte de pé de espinhos. Não vai lá fora esperar colher abacate, amigo. Cuidado com os pezinhos quando você sair. Então, Jesus já estava dando outra dica para a gente. E aí, para finalizar, eu vou colocar aquele que enterrou. Ele abriu uma cova. Quando é que a gente abre uma cova? Quando a gente tem qual intenção? É isso aí, mas tu foi muito longe. Quando a gente vai enterrar um defunto, né? Algo que está morto são as nossas sombras. Nós temos sombras? Somos uma mistura de luz e trevas. Mas já pararam para pensar que só tem as sombras porque existe a luz? Se não tivesse luz, ia ter sombra? A luz é predominante. Por isso que foi definido no livro A Gênese que o mal era a ausência do bem. Por isso, a parte filosófica. Ele enterrou, né? Abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que prevaleceu neste homem? As sombras, o seu orgulho, o seu egoísmo. Portanto, é que ele não quis ir lá. Vou lá com os meus amigos, um que ganhou 10, outro que ganhou 5, que ganhou 5, outro que ganhou 2, que multiplicou. Vou perguntar o que eles fazem para multiplicar. Que nada, vou nada, olha as sombras. Eu vou dar o braço a torcer, que eu não sei. É ruim, hein? Entrego só um, mas também não dou o braço a torcer. Né? Não quis trabalhar no sistema da cooperação e da fraternidade universal. Não quis concorrer para a obra universal, não quis dar aquilo que nem era dele, não é? Porque era dele? Não.
Mas depois passa a ser, não passa? Porque depois Deus disse, vou te dar mais ainda. Tanto é que pegou o dele e deu porque tinha 10. Né? Vamos lá? Vamos finalizar? Deixa eu ver onde que está aqui. Vou lá no final, que aí vocês devem estar me perguntando aquela partezinha final. Deixa eu ver onde que está, que eu não lembro a passagem no final, tal e qual. Eu prantos e ranger de dentes, né? Porque todo aquele que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Porque, na verdade, ele não tem, foi emprestado, não foi? Se ele não foi um bom administrador, devolve. Mas não é que foi tirado porque deu e ele passou a ter, né? Mas é porque ele não foi digno de multiplicar. Então, ele não trabalhou, ele não adquiriu. A gente evolui pelos méritos através do trabalho, pela preguiça e alguém que executa o trabalho e dá para a gente? Pelo mérito do nosso trabalho. Então, era isso que Jesus quis dizer. Aquele que trabalhou, que multiplicou, esse lhe será dado ainda mais, porque ele foi emprestado, ele foi muito bom administrador, agiu com todo o seu potencial na sociedade para evoluir, para ter para si e para outros também. Então, lhe será dado muito mais. Por quê? Porque ele mesmo correu atrás. E aquele que não tem será tirado. A oportunidade daquilo que foi dado a ele foi bem usada? Perdeu. Mas tem como ganhar de novo? Tem, através dos processos reencarnatórios. Porque a justiça de Deus é misericordiosa. A misericórdia é para aquele que não tem direitos, mas tem potencial para vir a ter. Nós estamos reencarnados aqui pela misericórdia ou pela justiça de Deus? Porque se fosse por direito, somos infratores. Estamos sempre muito distantes da lei ainda. Mas porque Deus é misericordioso, dá de novo oportunidade. Começa de novo, Enir. Vai lá de novo. Vamos começar de novo. E que bom que a gente não lembra. Vou terminar aqui, né? Porque o tempo não comporta mais. O que a gente tem que sair daqui essa manhã é pensando: o que me foi emprestado por Deus para que eu pudesse evoluir e contribuir para a evolução dos outros? E entenda, se me foi dado, não é para escolher para quem eu vou dar. Porque muitas vezes nos foi dada a oportunidade de conviver e nascer numa família difícil, para a gente aprender a amar e ajudar aquela pessoa a evoluir. Mesmo quando tudo que ela faz para a gente é nos criticar e nos odiar. Só um exemplo para a gente parar para pensar, e bem forte que é para a gente parar para pensar. Os talentos que nos foram dados não é para a gente usar com quem nos agrada, mas é principalmente para usar com quem nós temos dívidas. Porque é para quitar as nossas dívidas e nós merecermos o talento recebido e multiplicá-lo. Então, que a gente saia aqui dessa manhã com essa reflexão que é forte, mas é o que interessa para a nossa vida, é a realidade. Que nas sombras a gente ainda viveu e ainda vive. É preciso sair delas. Uma manhã de paz e de muito amor para todos. Muito obrigada.